São hoje meus convidados, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. Ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. Gostou do debate? Foi um debate mais animado e mais ritmado do que aquilo que estávamos habituados a ver nos últimos tempos? É natural que os debates, à medida que o tempo vá passando, que se tornem mais vivos, até porque passa a ser possível julgar o governo com dados concretos. Deixou de haver a desculpa de não haver orçamento, passou a haver execução orçamental já deste ano, mesmo com o orçamento anterior. É possível começar a avaliar em concreto e confrontar o governo com dados exatos relativamente àquilo que é o seu exercício. E, portanto, é natural que os debates se tornem mais vivos, mais fortes, mais frontais e que se regresse também de alguma forma à política mais pura. Ficou surpreendido com o facto desta confusão em torno do documento que foi entregue, não foi entregue a Bruxelas, que alguns jornais já avançavam hoje e do qual os deputados ainda não tinham conhecimento? Também eu fui surpreendido pela notícia dos jornais que diziam que havia um acordo, mas começa a haver aqui uma situação complicada. Por um lado, Bruxelas exige, e de forma sistemática tem exigido, que venha a haver novas medidas e o Governo recusa aceitar que Bruxelas tenha razão e diz vai tudo correr conforme está planeado, não vai haver, ontem o Ministro das Finanças dizia, não vai haver orçamento retificativo, o Primeiro-Ministro diz que o crescimento previsto de 1,8 se vai concretizar, que tudo aquilo que são as previsões macro do Governo vão se realizar. E de alguma forma continua e começa a refugiar-se, outra vez no passado, dizendo que a responsabilidade do tempo presente é aquilo que é a herança do Governo anterior. Quando um governo começa a utilizar este tipo de justificações é porque começa a perder o sentido da realidade e o sentido da positividade. O governo deve, e eu sempre o disse, e principalmente o disse aqui, que há um momento ideal para avaliar o governo será na execução orçamental, principalmente a partir do primeiro trimestre de existência deste orçamento, ou seja, em julho. Mas até lá vamos ter mês a mês execuções orçamentais. Um governo não pode rejeitar aquilo que são os dados efetivos que são avaliados por entidades independentes, como é o caso do INE ou como é o caso do Conselho de Finanças Públicas relativamente aos documentos que estiveram hoje em apreciação, e dizer, não, estes dados não são verdade, há aqui uma agenda escondida. Há o argumento de que o Conselho de Finanças Públicas não teve em consideração este tal documento que supostamente teria tido acesso. E aí iria fechar com isto exatamente para dizer que começa a ser complicado o Governo recusar sistematicamente aquilo que começa a ser uma evidência. Se um jornal publica algo desta natureza é porque tem informações ou tem acesso a esse mesmo documento, pode não ser um anexo, mas não podemos usar a semântica que este Governo começa a ser useiro e vezeiro para dizer que não tem aquilo que nós sabemos que vai ter. E, portanto, mais à frente, quando aparecer um documento, ele vai dizer que não era um anexo ao plano de estabilidade, era um outro documento que previa um outro cenário. Isto é semântica. O que é relevante agora é conseguirmos ter a certeza de que aqueles dados com que o Governo trabalha não só são aqueles dos anunciados, mas são efetivamente os dados reais, que é para esses que nós estamos a conduzir o país. Não é se trabalharmos aqui no mundo do malabarismo ou das palavras, e então brincar com os números ainda é mais difícil, porque podemos falar de um tipo de déficit ou podemos falar de outro tipo de déficit, podemos falar de um tipo de dívida ou falar de outro tipo de dívida, mas no fundo nós acabamos por ficar verdadeiramente preocupados. Mais ainda preocupados quando é a própria Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, as agências internacionais, o FMI, de uma forma sistemática, põem em causa os números que este Governo apresenta. Estes 1.400 milhões que é suposto o Governo conseguir reduzir, as medidas já mais ou menos avançadas, seja o efeito da garantia do BPP, os 450 milhões, seja ali uma tentativa de acelerar da redução do número de funcionários públicos, são medidas que para si bastarão para conseguir uma redução desta dimensão? Boa tarde, Mónica. Boa tarde, António. Boa tarde. Não é possível. Os 400 milhões são possivelmente contabilístico. Ou seja, estamos a falar de medidas extraordinárias, ou seja, não é nada de estrutural que reduza a despesa. O restante, mais uma vez, como disse o António, é a Alice no País das Maravilhas. Não é razoável que num intervalo tão curto de tempo, mesmo que você despedisse agora as pessoas, digamos, este mês, não conseguiria seguramente este ano ter volumes dessa dimensão em poupança. Bom, dito isto, qual é que é o modelo, digamos, de um outsider da política, ao meu caso, de um leitor do que é que se passa, é o modelo grego. Aqui, digamos, que temos dois modelos em comparação de recentes, do nosso potencial problema recente, que é o modelo irlandês, que tentou resolver o problema criando mecanismos de resolução no imediato.
de redução da despesa, de pôr instituições a funcionar, nomeadamente o sistema financeiro, e, consequentemente, a economia, essa economia está previsto crescer cerca de 7% em 2015. O outro modelo, que é o modelo grego, que é um modelo do novo riquismo a nível de poder, que é todo um deslumbramento da chegada do poder de quem está habituado a ser oposição, porque é mais fácil, digamos, identificar questões fraturantes ou estruturantes que levem ao populismo, e quando chega-se ao poder, esse poder, São de facto, confrontados com a realidade e que é difícil de executar. qualquer um de nós. Estamos provavelmente perante a obrigatoriedade de António Costa acabar por ceder e ter que aumentar o IVA porque é uma receita mais fácil de garantir. Mónica, eu, por mim, não entrarei nessas questões do que é, do que não é, porque há sempre a questão de encontrar receitas extraordinárias, por exemplo, uma delas o aumento das vendas de automóveis, das importações, que no curto intervalo de tempo, já começou em 2015, mas no curto intervalo de tempo teve um aumento de cerca de 12%, e os combustíveis, só que isso é negativo para Portugal, ou seja, em termos de despesa, de números, como dizia o António, déficit, aparece lá um aumento de receita por via fiscal, só que é extremamente negativo para Portugal, porque está a desequilibrar a balança. Lá estamos nós a endividar-nos ao estrangeiro, lá estamos nós a ter bens que não são de primeira instância e que não vai resolver aquele problema de Portugal, que é criar emprego e criar bom emprego. E o bom emprego é emprego de empresas que são concorrentes a nível internacional, conseguem pagar melhor do que o ordenado mínimo nacional. Não é por uma questão de uma lei que nós pagamos mais, é por uma questão de uma empresa ter necessidade de um empregado bem formado em termos intelectuais, em termos de estabilidade, em termos de formação técnica, e que vai, enfim, criar riqueza para Portugal. António, não posso deixar de questioná-lo ainda a propósito do debate. Como é que avaliou o comportamento da Assunção Cristas? Tivemos ali uma técnica de debate um bocadinho diferente daquela que estamos habituados a ver, um bocadinho, se calhar, ao seu próprio estilo, tentar demarcar-se um pouco, talvez, de Paulo Portas, não sei, pergunto, muito com perguntas concretas, concisas, curtas, que obrigaram ali a uma resposta de António Costa às várias questões com as quais o CDS pretende marcar a agenda. Naturalmente que Assunção Cristas, como nova líder do CDS, tem que marcar a sua posição de liderança de uma forma diferente e, por contraposição, um líder histórico e com uma personalidade vincada, como era Paulo Portas, e, portanto, é natural que o tenha feito. Mas eu considero que o fez de uma forma muito positiva. Eu julgo que a este governo, lá está, na questão que há pouco eu dizia, das palavras e do nome, do jogo das palavras e dos números, este governo tem que ser confrontado exatamente com questões concretas. Há que ter respostas que não podem ser da retórica parlamentar ou não podem ser no âmbito do palavreado político, têm que ser respostas concretas. E por isso parece-me correto confrontar o governo, para mais, num debate quinzenal, sobre essas questões concretas. Não deixar fugir. Não deixar esconder esta realidade. E há sempre em qualquer lado. O déficit, por exemplo, pode ser visto de várias formas. O déficit estrutural, o déficit nominal, enfim, de várias formas. A dívida pode ser vista de acordo com a contabilidade nacional e a contabilidade pública. Portanto, há várias formas de o fazer. Mas a pergunta concreta, formulada de uma forma curta e estreita, obriga a que se responda de uma forma curta e estreita. O que normalmente vai acontecer é que o Primeiro-Ministro vai fugir. Por exemplo, a questão que colocava ainda agora ao Rui, que me pareceu muito importante e é muito interessante. Ao Primeiro-Ministro foi perguntado: o senhor vai aumentar o IVA 1 ou 2 pontos? E o Primeiro-Ministro assumiu: não vou aumentar o IVA. Agora, se por acaso Portugal tiver que encontrar medidas de 1.000 milhões de euros, como se diz que a Comissão Europeia exige, e de acordo com aquilo que me têm dito que corresponde à realidade da avaliação, e mais uma vez, independente e isenta, só há uma forma rápida de o poder fazer, que é em relação ao IVA. Sendo certo que os dados da execução do primeiro trimestre podem não tornar isto tão evidente quanto se pode julgar. Porque a diminuição da receita que houve, independentemente do aumento também da despesa, mas a diminuição da receita também coincidiu na receita total do IVA. Não é só na questão das devoluções, é na receita total. O que quer dizer Mas também estamos a falar de uma receita que é referente à atividade do quarto trimestre de 2015. Mas em relação a períodos homólogos. Exatamente. E, portanto, sim. obviamente, comparamos com a mesma altura. Se há expectativa na parte deste Executivo de que haja um relançamento da atividade económica este ano, é normal que, portanto, na próxima tranche de IVA que se pague, que haja um aumento de receita.
mas sempre e só em relação a período homólogo. A execução orçamental que foi divulgada esta semana, e eu peço desculpa, não era respeitante ao último trimestre de 2015, é respeitante ao primeiro trimestre de 2016. Ainda, porém, sem o orçamento de 2016. Portanto, até 31 de março. Mas sempre por referência em paralelo ao primeiro trimestre de 2015. O que significa que a comparação é feita com o mesmo tipo de atividade económica. Pode haver aqui, e houve aqui uma justificação, dizendo que houve maiores reembolsos de IVA neste primeiro trimestre, por referência, aí sim, ao último trimestre de 2015. Mas a evidência demonstra que houve menos transações comerciais, ou seja, houve menos atividade económica neste período, e é isso que é preocupante. É que não só não se controla a despesa, como não se consegue segurar a receita. A despesa é sempre controlável, porque a despesa pública. A receita é que não, porque ela deriva de fatores externos, fatores de terceiros. A tal atividade económica, maior vendas de automóveis, de bens, e, portanto, a questão aqui de grave é que pode haver aqui contar-se com uma determinada receita no mero pressuposto que 2 pontos percentuais no IVA significavam um determinado valor e pode não ser significado. Eu não entro na mesma percentagem porque tudo isto é enfastiante e desgastante, um IVA, 1%, 2%, porque a questão de fundo é as mudanças estruturais que nos vão fazer crescer melhor ou pior. E há sinais que são perfeitamente assustadores. O primeiro, por exemplo, a greve dos portos de Lisboa. Como é que é possível? E a causa da greve, um porto está fechado 7 dias de Lisboa e ouvia-se dizer que não saiu um único navio. Quando aquilo há bens importantíssimos de abastecimento das nossas ilhas, no número do próprio mercado nacional. Segunda medida, a causa da greve. A causa da greve é o impedimento de criar concorrência, ou seja, os operadores transitários estão a prever criar uma empresa que também faça o trabalho de estiva. E então os atuais estivadores não querem que haja concorrência. Ora, isto é o motivo de uma greve. Então estão os navios parados. A medida corporativista? Claro. Então os navios param uma semana. Então e qual é que é a consequência disso para a economia nacional? Quantos operadores... o desvio da atividade para outros portos? O Rui tem toda a razão nestas referências das reformas estruturais, até porque o que nós vimos nos últimos meses foi uma reversão relativamente àquilo que era o caminho que estava a ser trilhado. Isto é, daquilo que significava poupanças ou consolidação do trabalho das empresas, e ainda ontem houve a divulgação de um estudo europeu, não confesso, não me recordo agora da fonte, suponho que era a Moody's que fez uma análise que chegou à conclusão que as PMEs portuguesas, que representam 95% do tecido produtivo português, eram mais frágeis e menos duradouras que a generalidade das PMEs europeias. Isto é extremamente significativo e preocupante em termos daquilo que pode vir a ser a nossa capacidade produtiva em termos futuros próximos. Se nós ainda criamos mais dificuldades às empresas ou se fazemos reverter as reformas que estavam em marcha, ou seja, que diminuíamos custos de contexto, diminuíamos custos de produção, que diminuíamos situações que fomentavam o emprego a esse nível ou que fomentavam o aparecimento de empresas ao nível das pequenas e médias empresas, podíamos contar aí com um aumento direto ou indireto da capacidade produtiva nacional e, portanto, da atividade económica. Mas aí em causa não está mais um problema de capitalização das empresas do que propriamente de custos de contexto? Não é só de capitalização, é também de própria estrutura organizativa das próprias empresas, porque o estudo que dizia é que as empresas eram menos duradouras porque tinham menos capacidade estruturada de conseguir levar mais à frente a sua atividade. Não é apenas só por uma questão de capital, porque aí podíamos discutir o lançamento de empresas em Portugal normalmente por recurso a crédito bancário e não com capital próprio. Isso será uma discussão que podemos ter noutra ocasião, mas é um dos problemas que existe dentro de Portugal, que é a não assunção de risco próprio no lançamento de empresas. Mas o complicado aqui é verdadeiramente nós conseguimos ou não conseguimos criar emprego, nós conseguimos ou não conseguimos captar investimento, principalmente investimento externo, mas também investimento nacional, pô-lo ao serviço das empresas e conseguir aumentar por essa via o aumento de emprego, como seja, quando se olha, e da capacidade produtiva. Quando se olha para o lucro como um problema, claro que a seguir vem tudo o resto. O lucro é uma consequência natural da eficiência, do querer fazer melhor e do querer apostar. Quando isto é um problema e olha-se para o lucro como potencial, digamos, oferecedor de riqueza para os outros, para aqueles que estão à espera de subsídio, para aqueles que estão, digamos, na posição passiva de não arriscar, enfim, temos o problema. O António ia bem quando estava a referir a captação de investimentos estrangeiros. Portugal não tem capital.
Então tem capital. E os que têm capital não são necessariamente empreendedores, porque são coisas diferentes. Uma coisa é o capitalista, outra coisa é o empreendedor. E estes têm capital, vão naturalmente pô-lo onde eles têm mais defesas do seu futuro. Porque pode acontecer que, de facto, com todos esses cenários, nós acompanhamos o problema de ter saída do euro. Isto há 2 anos pôs-se. Eu sempre fui um defensor que não iria acontecer porque o euro dependia dos europeus. Mas se eu insistir com modelos, e repare, são sempre os mesmos. É aqui os nossos parceiros espanhóis, são os nossos amigos gregos, enfim, Itália fugiu um bocadinho. Isto pode acontecer que haja 2 Europas. E nós ficamos... Claramente, o António Saraiva falava um pouco disso, de como as regras comunitárias neste momento se desadequam às necessidades portuguesas e o facto de que a Europa continua a ter 2 pesos e 2 medidas, uma para o norte da Europa e outra para os países do Sul. A Europa não tem 2 pesos e 2 medidas. A Europa, nós temos que perceber se queremos a Europa como amiga ou a Europa como alvo. Se a Europa como amiga tem que entender o que é que eu tenho que fazer para ter um amigo. A primeira é ter uma agenda comum. A primeira é perceber onde é que eu posso ser útil ao meu amigo. Esta questão que é uma questão de complementariedade e não uma questão de alicerce, ou seja, de um suporte. Eu os meus amigos, eu escolho os meus amigos. Outros podem ser impostos. O que é que eu quero colocar dentro do espaço comunitário? Quero ser europeu ou quero ser o outro? Esta questão nós temos que tomá-la como uma opção fundamental e cumprir com a regra se eu quero ser, de facto, fazer parte de um clube. O clube tem o seu regulamento, tem a sua especificidade, particularmente quando eu estou... O Rui não concorda que algumas das regras favorecem claramente os países mais a norte, verdade, nomeadamente, por exemplo, na questão dos juros, por exemplo? Nomeadamente no sistema financeiro. Sim. Nomeadamente a nível da taxa de juros. Mas eu tive uma oportunidade de 10 anos em que tive taxas únicas. E o que é que aconteceu? Qual é que foi o campeão mundial do endividamento? Foi Portugal. Quando eu tive taxas únicas, no fundo o que estamos a fazer é mutualizar. E o que é que está a acontecer agora? A taxa de Portugal hoje, as IELTS há 10 anos, estão em 3,15 ou 3,16. A Grécia está em 8. Enfim, a Espanha está em 2,60 ou 2,50. Mas a Irlanda já vai com 70. Ou seja, isto é mutualização da dívida. Isto é a mutualização do endividamento. Sabemos bem que nós nunca seríamos capazes de ir ao mercado e comprar estes preços. Agora, esta questão é eu quero apoiar-me ou quero ainda por cima arrojar, dizer, venham cá dizer se querem ser europeu. O que é que eles ganham com Portugal, geopolítico, ou geoestratégico, ou já o que é que seja, quando nós estamos dentro do espaço da moeda única ou não? Eu acho que se fosse alemão, pensaria 2 vezes se queria colocar Portugal. Eu ponho uma pergunta última para esta questão. Pomos ou não pomos a questão da dívida, por exemplo, dos nossos compatriotas da Madeira continuar a aumentar de uma forma descontrolada? Como é que os portugueses do continente reagem aos portugueses da Madeira? Como é que nós reagimos? Madeira... Como é que nós, portugueses do continente, olhávamos para o que nós chamávamos de despesismo exagerado da Madeira? Como é que nós... criticámos e obrigámos a Madeira a cumprir com um programa que... Então como é que os alemães olham para os portugueses, os alemães, os holandeses? Estamos inteiramente de acordo. Mas não há aqui, António, alguma necessidade de haver uma maior flexibilidade por todos nós? Já percebemos que a Europa não está, em parte nenhuma da Europa, a crescer a taxas minimamente aceitáveis. Estamos com a inflação praticamente estagnada. Portanto, significa que provavelmente os modelos que estão a ser seguidos também não são os melhores, porque dentro do conjunto dos países da zona euro, o resultado não é maravilhoso. Nós temos que olhar para a Europa nas suas vertentes integrais, não podemos olhar apenas e só para a vertente económica ou financeira. Tem razão nessa análise, mas temos que olhar também para uma Europa que neste momento se confronta com uma série de problemas sistemáticos entre os britânicos, o norte. Por exemplo, nem sequer podemos olhar para o norte da Europa e dizer que ela é toda homogénea. A Finlândia está em perca, a Noruega está a crescer. A Noruega não é membro da União Europeia, a Finlândia é. A Finlândia cometeu um erro, que foi assentar toda a sua estrutura produtiva e económica numa empresa, basicamente das telecomunicações, que quando foi comprada e saiu de lá, quando a Microsoft comprou... E a Noruega teve agora uma PEC de 10 mil milhões do fundo. Está bem, mas tem uma reserva, está bem. Tem uma reserva imensa, são 600 mil milhões, 600 bi, todos os anos que a Noruega tem para poder investir em todo o lado, com os respectivos retornos. E, portanto, não nos preocupemos tanto quanto com a Noruega, mas preocupemos, de facto, com a Europa. A Europa... Nós não podemos estar e estamos sistematicamente a questionar a nossa pertença e o nosso Estado dentro da Europa, quando nós estamos há 30 anos. Podemos tentar encontrar as melhores soluções dentro da Europa se a Europa, por acaso, tivesse
se fosse de uma homogeneidade absoluta. Não é. E mais grave do que isso, a Europa neste momento pode confrontar-se com um problema político que a pode desagregar. Não falo só da questão britânica, mas falo acima de tudo dos desafios que se colocam entre os crescimentos dos extremismos, à direita e à esquerda, e aquilo que é a crise dos refugiados, que tem reflexos políticos imediatos. Isto também daria para podermos discutir horas a fio. Mas isto tem a ver, tudo isto retira a capacidade de serenidade de decisão europeia para que se possam olhar para todos os problemas europeus da mesma forma. Porque se nós olharmos para nós próprios e dissermos nós temos um problema e exigimos solidariedade, os polacos vão dizer exatamente o mesmo, assim como os húngaros, os búlgaros e por aí fora. E, portanto, não é fácil nós podemos olhar só para nós, não é? Relativizar em termos de solidariedade, porque no fundo o que diferencia os europeus do Ocidente é o chamado humanismo. Quando nós dizemos crescer 1% a Europa, o que é que significa esse % em termos de produto em relação ao resto do mundo do Sul? Exatamente. Mas a Mónica tem razão numa questão, e eu só termino com isto. Muito rapidamente, por favor, temos o facto de a inflação europeia estar a zero, neste momento, é porventura o maior obstáculo para que possa haver crescimento, porque ninguém produz para não ter depois um ganho a seguir. Portanto, esse é um verdadeiro desafio para crescermos. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa análise, foi um prazer ter-vos aqui. O Enfoque fica por aqui, fique connosco. O Grande Jornal fica por aqui, fique connosco. Até já.